Hoje a gente vai fazer a primeira aula da coleção Harry Potter, tá? Eu vou começar fazendo o cabelo da Hermione. Eu tingi a minha massinha aqui de marrom e vou colocar na cabeça dela. Você vai encapar toda a cabeça aqui, ó. Pode encapar até a orelha, tá? A cabeça tá meio manchada assim, porque eu já tinha feito o cabelo de uma outra cor, mas aí eu não gostei e tô fazendo novamente. Vou tirar essa parte que tá sobrando e vou encapar a cabeça bem certinho em volta. Vou medir aqui o meio, apertar bem, marcando com a minha faquinha gravata. E aí eu vou passar meu dedo para suavizar essa marcação e vou dividir. Vou fazer aqui os cachinhos do cabelo dela. Ela tem o cabelo enrolado, então eu faço assim, ó. Enrolo. Vou enrolar muito porque o cabelo dela não é tão enrolado assim. Aí você pode puxar um pouquinho para ele abrir. E vai fazer vários rolinhos igual a esse. Aqui tem 2,5 gramas, tá? De massinha para fazer cada rolinho. Eu vou colocar aqui em cima, ó, só para ver mais ou menos o desenho que é. Aí você coloca na lateral aqui da cabeça dela. Deixa numa altura, mais ou menos assim, 1,5 cm, ó, para baixo da cabeça. Assim, se quando ela encolher, ela não vai ficar muito curto. Essa parte aqui eu vou tirar porque eu não quero que fique com muito volume nessa lateral. Então toda a massinha que você vai colocando, você tira e alisa. Passa a água, emenda bem com o cabelo, tá? Essa parte não pode aparecer a emenda. Aí é só você ir fazendo as marcações de fio em todos os rolinhos que você colocar. Você vai fazer em volta aqui, ó, do cabelo todo. Eu já coloquei mais 3 pedacinhos aqui, 3 rolinhos. Eu cortei um pedaço porque estava muito grande, ó. E aí eu tenho que deixar a pontinha bem arredondada. Coloquei também na parte de trás, apertei e vou emendar do mesmo jeito que eu fiz ali na lateral. Aqui eu preciso tirar esse excesso de massa, porque atrás ele também não pode ficar com o cabelo muito alto. Ele tem que ficar bem quadradinho também na parte de trás. É por isso que eu tirei e agora eu estou apertando aqui para ele unir bem com a cabeça. Você vai fazer as marcações de fios enquanto o cabelo ainda está bem molhado. Pode apertar bem aí, dividindo bem essa parte, ó, marcando bem certinho os cachinhos dela. Se o cabelo fosse liso, você poderia fazer os fios reto, mas aqui você vai ter que fazer assim, ó, meio ondulado mesmo. Depois que você marcou todo o cabelo dela, assim ondulado, você vai fazer a marcação dos fios em cada cachinho desse. Só que você vai precisar fazer isso enquanto o cabelo ainda tá molhado. Aí você passa a água, tá? Para ele não secar. E aí você pode marcar o cabelo todo dela desse jeitinho. Aqui na parte de cima, ó, eu também já tô marcando. Vai olhando na referência para fazer parecido, olha. E aí você vai marcar com a estequinha gravata. Pode apertar bem, tá? Para marcar. Aqui na frente não se preocupe que ainda a gente vai colocar a franja. E aí eu vou precisar emendar. Aí você pode passar o pincel de borracha
para reforçar a marcação. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, colocar os cachinhos e vou marcar. E aí eu vou marcar também os fios de cabelo desse outro lado que eu também coloquei. E ficou desse jeitinho, olha. A gente vai fazer a franja agora. Para fazer a franja, eu peguei um pedacinho de massa, abri, deixei uma parte mais grossa de um lado, ó, e uma parte mais fina. A parte mais grossa vai ficar para cima, tá? Aonde eu vou emendar com a cabeça. E a parte mais fina eu deixo para baixo. Você vai posicionar aí, ó, na altura da sobrancelha. Pode colocar bem em cima da sobrancelha, porque essa massinha ela vai secar e vai encolher. Pode cortar aqui os dois lados e a gente vai apertar bem para unir. Se você fizer a franjinha muito para cima, na hora que secar, ela vai encolher e vai ficar muito mais curta, tá? Então é por isso que você tem que fazer um pouco mais para baixo mesmo. Aperta bem aqui, ó, essa parte precisa ficar bem arredondada. E você tem que unir a franja com a massinha do cabelo. Eu vou fazer uma marcação aqui bem forte para dividir. A franja dela é meio dividida do cabelo. Se você reparar na referência, você vai ver que a franjinha dela, ela é mais baixa e o cabelo mais alto. Então eu preciso apertar aqui, ó, a franja para ela ficar um pouquinho mais baixa que o cabelo. Eu vou pegar a referência para você ver, tá vendo essa parte, ó? Ela fica mais alta o cabelo e a franjinha um pouquinho mais baixo. E agora é só você fazer os risquinhos da franja. É só ir olhando na referência e vendo o lugar certinho aonde você vai ir riscando. Você só risca, tá? Pega uma faquinha bem fininha para fazer esses riscos. E aí é só deixar o cabelinho dela secando. Eu vou fazer agora a meia dela. Tô medindo aqui no corpinho a altura. Eu abri uma massinha bem fininha, cinza bem claro. E vou colocar aqui, ó, na perninha, deixando ela bem lisinha essa parte. Só passar o dedo. Aqui eu vou colocar uma bolinha bem pequena, uma bolinha de 2 milímetros, para fazer o peito do pé. Para o pé não ficar assim tão fininho, tá? Para ele ficar um pouquinho mais alto essa parte. É só colocar uma bolinha e emendar. Faz isso nos dois pezinhos. Para fazer o sapato, eu peguei aqui uma bolinha, achatei. Eu vou dividir essa bolinha no meio para fazer a parte da frente do sapato. Vou colocar aqui no pezinho dela, ó, desse jeito. Deixa bem redondinho a parte da frente e faz a mesma coisa no outro pé. Aqui na parte de baixo, você passa a estequinha de borracha para deixar essa parte bem reta. E você já pode fazer a volta do sapatinho. Eu abri uma massinha bem fininha, uma fitinha, e vou passar aqui, ó, em volta do pezinho dela. Importante para fazer a roupa do Funko Pop é que você precisa fazer com a massinha bem fininha, para ele não ficar com muito volume na roupa. Estou emendando aqui essa parte da lateral do sapato com a parte de baixo. E aí você deixa essa parte de baixo bem reta para o seu Funko Pop poder parar de pé. Emenda aqui também, ó, a parte da lateral com a parte da frente e deixa bem arredondado. Aí é só você colocar uma fitinha bem fina para fazer a parte da fivela do sapato.
Para fazer o solado, eu abri um rolinho, vou medir do mesmo tamanho que o pé. Vou achatar e vou colocar aqui embaixo. Aperta bem para ele unir com o sapato. Você vai dividir agora aqui, ó, a parte da frente do solado e a parte de trás. Só vai passando a estequinha para fazer essa divisão aí. A parte do pé, ela tem que ficar bem reta, para a hora que você for colocar na base de acrílico, o Funko Pop parar de pé e ele ficar reto. Vou colocar aqui na minha base, ó, para ver se ficou retinho, tá? É desse jeito que tem que ficar. Para fazer a saia, eu abri aqui um rolinho, vou deixar a parte de cima bem fininha e a parte de baixo um pouquinho mais grossa, com 3 milímetros. Vou usar essa faquinha aqui para ir fazendo as marcações na saia toda. Você vai colocando assim, ó, a faquinha, apertando meio de lado para ela ir marcando o plissado da saia. Depois você passa o dedo puxando para o lado, para reforçar a marcação, tá? Ó, coloca essa parte aqui na massinha, meio de lado, e já vai apertando. Essa massinha eu tingi um cinza um pouquinho mais escuro que a meia, tá? E ficou, ó, desse jeitinho a saia dela. Eu vou cortar aqui a parte de baixo para ficar reta, para a gente já colocar no corpinho. Você já coloca ele bem próximo da meia, tá? Não coloca ele muito curto, porque ela vai encolher e aí ela não vai ficar no lugar certo. Aqui na parte de cima, ó, eu tô apertando para ela unir com o corpinho, vai puxando um pouquinho assim, ó. Pode passar o pincel de borracha para ela ir modelando essa parte de cima um pouquinho mais fina. Aí eu vou tirar essa parte que tá sobrando de massinha para não ficar com muito volume aqui, porque eu ainda vou ter que vestir a blusa. Então aqui tem que ficar bem fininho. A blusa dela, como não vai aparecer, eu não vou colocar para não ficar muito grosso o corpinho. Vou colocar só um pedacinho de massa aqui na parte de cima, só onde vai ser encaixada a gravata. Tá? Só um pedacinho bem fininho de massa você coloca. Nem precisa colocar na parte de trás, nada, só na parte da frente. Aí você passa o pincel de borracha para ele unir bem com o corpinho. Eu peguei um pedacinho de massinha amarela e vou fazer a gravata. Aí você modela uma gravata bem pequenininha, com uns 2 milímetros só, tá? Ela é bem pequenininha, e aí você encaixa aqui, ó, no corpinho, apertando bem para ela unir com o corpinho. E para fazer a gola, eu abri uma fitinha também, bem fininha, e vou colocar aqui, ó, em cima da gravata, desse jeito. Para fazer o colete, eu vou medir um pedacinho de massa aqui, só a parte da frente, ó. Vou marcar onde eu vou cortar o decote V. Você vai encaixar aqui, ó, na frente do corpinho dela, só na frente, tá? Depois a gente vai fazer a parte de trás separada. Pode tirar essa parte de massinha que tá sobrando. A gente não vai precisar dela para não ficar com um corpinho muito grosso. Aí você marca bem a cintura. Com o mesmo quadradinho de massa, você coloca na parte de trás e emenda a lateral, olha. Se você não quiser, não precisa colocar massinha na parte de trás, tá? Porque não vai aparecer. Aqui eu vou colocar o detalhe da roupa dela. Fiz 3 rolinhos bem fininho. 2 vermelho e 1 amarelo, mas bem fininho mesmo eles ficaram. Aí você coloca também só na parte da frente, tá? Na parte de trás não precisa.
porque não vai aparecer, e se você colocar, vai ficar com volume na parte de trás. Para fazer a outra parte da roupa, eu cortei aqui, ó, uma massinha. Eu abri bem fininha, tá? E aí você mede no corpinho dela mesmo para ver a altura. Eu tô fazendo umas marcações com o meu pincel de borracha, passando ele assim, ó, e marcando bem, porque é um detalhe que ela tem na roupa. Se você dá uma olhadinha na referência, você vai ver. Aperta bem o pincel de borracha, depois você passa o dedo para suavizar. Essa ponta que ficou, você pode tirar e deixar essa parte bem reta. Vou reforçar um pouco aqui, ó, a marcação com o meu pincel de borracha. Só vou passando assim para ir marcando e depois eu passo o dedo para suavizar. Ele tem que ficar desse jeito. Você mede a altura certinha no corpinho dela, mas não deixa muito para cima para quando secar não encolher. Vou colocar em cima do corpinho e já vou cortando aqui mesmo, tá? Para mim ver o formato que eu preciso. Para fazer esse capuz que ela tem aí no casaco, eu abri 2 quadradinhos. Um medindo 3,5 por 4,5. Dobrei, olha, fiz assim uma pontinha. Vou cortar nesse formato aqui. Deixa ele bem pontudo, tá? E aí eu fiz mais um pedacinho que vai ser a parte de cima do capuz. Você vai abrir um quadradinho de 2,5 por 2,5 e vai fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vai deixar bem pontudinho, vai cortar e vai emendar os dois. É como se o capuz dela tivesse caindo um sobre o outro, mas é um só, tá? Vou cortar aqui, ó, essa parte do meio. E aí você junta os dois para parecer que é um só. Aí é só você colar aqui atrás da roupa dela. Passa a água, cola e emenda para ele não aparecer essa emenda, tá? Vai passando o pincel de borracha até ele emendar bem. E para fazer a gola, eu abri aqui uma fitinha com as duas pontinhas, tá vendo? Mais fina, e vou colocar aqui na frente do casaco. Eu vou fazer a manga da blusa dela agora. Eu já tinha feito o bracinho, tá? Aqui no canal já tem um vídeo ensinando como faz o bracinho. Eu coloquei um pedacinho de massinha cinza da mesma cor da blusa e vou emendar ele aqui. E aí você já coloca a parte preta por cima para fazer a manga da blusa.
Aí agora é só você passar cola e colar os dois bracinhos. Faz a mesma coisa no outro braço, tá? Você só pode fazer a manga da blusa depois que o bracinho estiver seco. Aí você pode vestir a manga da blusa. E ficou prontinha a roupa dela, olha como ficou. Você pinta depois a gravata, que ela tem os detalhes vermelho, faz a varinha, ó. Vai olhando na referência para ver o tamanho certinho. Aqui eu já colei a varinha na mão dela, já colei ela na base de acrílico e ela já ficou prontinha. E ficou pronto a nossa primeira aula da coleção Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários. Você espera ela secar, tá? Uns 4, 5 dias para depois você colar ela aqui no corpinho. Para fazer a sobrancelha dela, eu não gravei a aula, mas é só você ir olhando na referência, a altura certinho que fica, pintar os cílios. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima aula.